Só vitória? Só vitória. Estamos mais uma vez aqui para gravar a lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, 10 de maio de 2020, lição número 6, que tem como título A condição dos judeus, dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Textuário diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentis na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Aqui nesse textuário, texto de ouro, o texto que seria um versículo, que é o versículo principal da nossa lição, eu já começo a aprender que Paulo, que é o escritor da epístola aos Efésios, ao qual nós estamos estudando nesse trimestre, ele diz que é para os gentios se lembrar, nós, ou quando não tínhamos Cristo, também éramos gentios, então os gentios se lembrar que no outro tempo eram incircuncisos. E nós vamos aprender o que vem a ser a incircuncisão e qual é a situação dos gentios. E é bom sempre enfatizar que esse gentil aqui é gentil com o, não é gentil L, com L no final. Gentil com L no final é de gentileza, gentil com O no final é de gentil, gentil que não era judeu. E nós vamos aprender de onde que veio esses termos, essas coisas todas que nós já temos falado nesta noite, que é a nossa revista da Escola Dominical, que seria ministrada, estudada no domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Bom, aqui na verdade prática, o comentarista, que eu gosto muito de comentar, o que o comentarista ele nos ensina, ele nos fala. Não vou trazer tanto assim o meu pensamento quanto os ensinamentos da Escola Bíblica Dominical, mas sim o que o comentarista nos ensina, para nós aproveitarmos bastante o conteúdo da nossa revista Escola Bíblica Dominical da CPAD. O que ele está nos falando? Ele está nos dizendo que por meio de Cristo torna-se herdeiros das promessas. Então o que acontece? Nós que não éramos judeus, e Deus ele já tinha um plano de salvar toda a humanidade, só que para salvar toda a humanidade, ele tinha que começar primeiramente por alguém, por um povo. E ele chamou um homem, chama Abraão, faz dele uma grande nação, a qual saiu o povo de Israel, a qual viria o Messias. Então, quando ele chama ao povo de judeu para por ele pregar as boas novas da salvação do evangelho, certamente seria para toda a humanidade, eles tinham que fazer um pacto. E aí a gente entra no assunto do pacto, que existiu vários pactos antigamente, existiu várias alianças, e este povo, o povo judeu ele começou a achar que Deus era só para eles, não mais para ninguém, apenas para eles, para o povo judeu. Então os demais que não eram judeus, não eram da descendência de Abraão, eles consideravam este povo como gentil, e nós vamos estudar ao decorrer dessa lição. Mas, na verdade, para estar dizendo que por meio de Cristo torna-se herdeiro das promessas. Nós, os gentios, vão se tornar também herdeiros das promessas, como está escrito aqui. A leitura bíblica em classe, que eu não vou ler para nós ganharmos tempo, não ficar muito longo o vídeo, ela diz que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. O objetivo geral que eu tenho que atingir no final da lição: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Pois bem, então nós temos que entender por que os gentios, para a visão dos judeus, eu gosto de enfatizar isso aí, não é para Deus, porque certamente Deus, ele já tinha um plano também para salvar toda a humanidade. Porém, como a promessa foi dada primeiramente a Abraão, ao povo judeu, o povo judeu achava que era só para ele. Um engano que nós vamos, à medida do possível, tentar esclarecer mais e mais para os nossos ouvintes. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo.
A nossa lição que nós estamos estudando essa manhã é a condição dos gentios sem Deus. E eu gosto de enfatizar, na minha opinião, o que eu entendo. Eu entendo que era sem Deus por causa que o povo de Israel julgava que Deus era só para ele. Na verdade, a promessa, o cumprimento da promessa, os planos de Deus eram através da nação de Israel. E todas as nações seriam benditas nela. Mas não que Deus não tivesse um plano para os demais povos como no futuro. E quando nós falamos de gentios, eu gosto sempre de enfatizar que no meio, não existe várias nações no mundo, mas quando Deus olha para a terra, ele vê apenas 3 povos. Ele vê o povo judeu, que é o povo da promessa, um povo que Deus ainda tem alguma coisa muito grande para trabalhar, já trabalhou e vai trabalhar mais ainda na vida deles. Nós temos os gentios, que é aquele povo que não é judeu, e temos igreja. E quem é a igreja? A igreja é aquele que era gentio, e hoje em dia, depois de aceitar as promessas de Cristo, passa a ser igreja. Então, ele não é mais gentio. Assim o nosso caso, nós éramos gentios, porque nós não éramos judeus, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ser igreja do Senhor Jesus Cristo, das promessas do Senhor Jesus Cristo, herdeiros também, junto com os judeus que adentram nessa promessa em Cristo, como nós temos lido lá já desde o início. Então, para os judeus, nós estávamos privados, ou pelo que Paulo escreve na epístola aos Efésios, nós estávamos privados, estávamos realmente os gentios, sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus. E realmente, o povo gentil, eles poderiam até crer em muitos deuses, mas o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, eles não tinham essa promessa, não tinha esse contato com Israel, até porque Israel, do jeito que eu falei, achava que Deus era só para ele. Tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além dos mortos espirituais, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Bom, o que ele está nos falando aqui no tópico 1? Ele está nos falando que antes de Cristo, além de mortos espirituais, os gentios, no caso as pessoas, estavam afastadas dos judeus e eram identificados como circuncisos, ou seja, o judeu achava que Deus era só para ele e os demais eram gentios, um termo esse que é tirado também da palavra incircunciso, que nós vamos passar a aprender o que viria a ser a incircuncisão. Conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Para nós entendermos o que é incircuncisão, vamos aprender o que é circuncisão. Circuncisão, tópico, é o ponto 1, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Era realizado no 8º dia da vida dos nascidos em Israel ou estrangeiro. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguiu os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o que acontece? Houve vários pactos para com o povo de Deus, o povo de Israel, para a salvação deles, para a libertação deles, posteriormente para todo mundo. E dentre esses pactos, teve o pacto abrâmico. Esse pacto abrâmico, que foi feito com Abraão, ele tinha que ter um sinal, e esse sinal era um sinal físico. Então, era uma cirurgia que era feita, que arrancava uma parte da pele, arrancava uma parte do prepúcio, que é uma pele que envolve a glande do órgão genital masculino, que era um sinal físico de que eles eram separados dos demais povos que não faziam essa cirurgia. E eu acho interessante que muitas pessoas não comentaram, mas na minha opinião, na minha visão, isso daí era um símbolo físico que Deus tinha dado para o povo, que era um povo separado, um povo diferente das demais nações. Porém, além disso, era também uma questão de higiene, porque nós sabemos que hoje em dia a circuncisão, como é conhecida diante de muitos na medicina, fimose, ela é uma cirurgia que ajuda no prazer masculino e também ajuda na asepsia, na limpeza, livrando até alguns homens, de problemas de câncer, de infecção, e certamente se ataca o homem, pode atacar a mulher também. Então, era uma providência também de Deus para fazer com que os homens que estavam caminhando no deserto, um longo período, Deus já sabia disso tudo, para se guardar melhor, para se purificar melhor,
para não dar tantos problemas, assim nós cremos. Então, no sinal externo, no sinal físico, que quem pertencia da aliança, ao 8º dia era feito. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao 8º dia, ele foi circuncidado, porque, como diz na palavra, ele veio cumprir toda a lei. Tá? Então, todos em Israel tinham que fazer, inclusive estrangeiros, comprado por dinheiro, também tinham que fazer essa cirurgia física, indicando que era um povo separado dos demais povos, era um povo de Deus. Ponto 2, significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Ora, os judeus pegaram isso aí e levaram tão a sério, uma coisa assim tão ao pé da letra, que eles não queriam entrar na casa do incircunciso, não queriam comer com o circunciso, era um povo abominado, separado, era um povo assim nojento para eles todos. Só que, por um lado, Deus dá aquele símbolo físico para ele se separar dos demais povos e se santificar. Não com isso faz uma discriminação tão grande quanto os demais povos. Então ele diz aqui, ó, que ela aponta para a santificação. Santificação nada mais, nada menos do que separação do povo de Israel para servir ao Deus verdadeiro e se afastar dos demais povos do mundo, dos gentios, que é o nosso caso da nossa lição nesta noite. Das práticas que eles faziam, práticas de idolatria, relacionadas com principalmente a sexualidade depravada. A circuncisão, na verdade, ela simbolizava algo como que purificação. Talvez tenha sido logo no órgão genital masculino que tenha sido feito essa marca, essa mancha aí, para o homem notar que ele é povo escolhido. Então as práticas antigamente, principalmente de pecados de idolatria, estava muito ligado à parte sexual. Então, talvez tenha sido por isso que Deus pega e bota esse símbolo logo no órgão genitor, na genitália masculina, para o homem se lembrar que ele era um povo separado, escolhido, e que não era para se dar a práticas erradas no mundo, diversas, de idolatria, inclusive de coisas erradas relacionadas ao sexo, né? De imoralidade sexual. Ponto 3, a circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa, mas a que foi feita no interior, a do coração, o ser uma nova criatura. Ora, quando Paulo aqui ele nos explica que é uma boa nova, a circuncisão é feita no coração. Por quê? Porque, na verdade, não adianta nada um ser humano fazer uma prática física externa que todos vejam. Ah, o fulano de tal está tão pobrezinho, coitadinho, andando. O que está acontecendo contigo? Ah, eu estou jejuando. Então, Jesus Cristo, ele ensina para as pessoas, olha, quando vocês estiverem jejuando, para você não receber o seu galardão pelos outros, te acharem de coitadinho, unge a tua cabeça, se alegra, se festeja, para que você não receba o teu galardão já ali a partir daquele momento. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando o Paulo aqui, na verdade, quando ele está nos falando aqui sobre a questão que ela é feita no coração, porque o que importa é que a minha mudança venha mais importante no meu coração, que o meu coração seja circuncidado, seja afastado, separado das coisas do mundo. Eu posso me comportar como um crentão, eu posso me vestir como um crentão, eu posso demonstrar toda a santidade do mundo, e se meu coração estiver cheio de rapina, vai ser como Jesus Cristo falou, e Paulo falou uma certa feita também, sepulcros caiados, que é bonito, que é belo, que é lindo por fora, mas por dentro está cheio de podridão. Então, na verdade, a circuncisão mais importante, que o judeu tomava tanto cuidado de fazer na sua pele, mas às vezes seu coração estava tão afastado de Deus, que o mais importante é nos nossos corações. Ponto 4, a circuncisão na nova aliança. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. O que ele está nos falando aqui?
A discussão foi tão grande que quando o povo judeu começou a se converter ao Senhor Jesus Cristo, e muitos chamados judaizantes queriam obrigar os novos convertidos a continuar circuncidando, a guardar as práticas do Novo Testamento. E a Bíblia Sagrada nos diz que se você cumpre uma lei, você tem que cumprir toda ela, senão você vai estar 100% errado. Então o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que houve um tumulto, uma dificuldade tão grande, que houve o primeiro concílio da igreja, que foi em Jerusalém, ao qual Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, presidiu, e depois de muita discussão, eles chegaram à seguinte conclusão: olha, vamos nos abster da carne sufocada, dos ídolos e das imagens, e essa questão de circuncisão, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. De novo, ele toca no assunto que o mais importante é o que está aqui dentro do nosso coração, e que do nosso coração que saia para o externo. Não é a santificação. Quando nós falamos de santificação, nós falamos muitas vezes no nosso corpo, alma e espírito. Não, mas para Deus é santificar todo o vosso espírito, alma, e depois é que sai para o corpo. Eu posso me comportar do jeito que eu já tinha falado, muito bonitinho, um terno, paletó, gravata, e o meu coração está cheio de rapina e acaba não indo para o céu. Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos guardar, a nós entendermos essas verdades do Evangelho, e nós crermos e aceitarmos e prosseguirmos com o nosso coração, sim, circuncidado, afastado, santificado do mundo e das práticas erradas que ali existem, para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Se tiver alguém nos acompanhando, eu não estou com o celular aqui perto, não tem ninguém me ajudando, e eu quero te dar boa noite, que Deus possa abençoar mais e mais a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Não tem como nós sabermos, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu agradeço a sua colaboração, fique conosco até o final, que você vai ser mais abençoado aí. Tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Está no capítulo 2, versículo 12 de Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando nesse trimestre. Ele está nos dizendo que naquele tempo, quando ele vem falando de naquele tempo, é porque em tempo passado, antes do Senhor Jesus Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos. Então quer dizer, ele vem falando para o povo de Efésios, que não era judeu, que tudo isso eles estavam passando, é povo gentil também. Assim também era a nossa condição sem Deus, sem Cristo. É a condição dos gentios sem Deus, que é o tema da nossa lição nesta noite. Ponto 1 do tópico 2. Uma vida sem Cristo. Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Significa que eles desconheciam a Cristo, como também era indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 10. Bom, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande. Porém, o que ele está nos comentando aqui? Comentarista da nossa lição. Eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas. Quem? Os gentios. Nós estamos falando dos gentios. Os gentios, como que era a situação dos gentios? Os gentios sem Deus. Então, eles não conheciam a Cristo, não eram identificados. E, na verdade, Cristo nasce em Israel. Se Israel mantesse tudo isso guardado em segredo e sigilo, Deus é só para ele, Jesus é só para ele. Até hoje nós também não sabemos saber, mas nós também somos filhos de Deus, somos criatura de Deus, e nós temos também a oportunidade, porque Deus chamou a todos, chamou judeus, chamou todos os povos, raças, línguas e nação. Só que o povo de Israel não tinha passado até então isso para o povo gentil. E naquela época, Paulo estava lembrando para os Efésios que outrora os gentios estavam nessa situação. Ponto 2. Separados da promessa de Israel. A lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão. Entretanto, os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Bom, Abraão é o nosso pai na fé. Só que antes dessas coisas todas serem reveladas, antes de Jesus Cristo, essa promessa estava só restrita a Abraão e ao povo de Israel. Só eles que sabiam dessas coisas. Então houve necessidade de Jesus Cristo vir, como já era planejado certamente dele vir, ele veio, ensinou todas essas coisas, e Paulo está ensinando aqui. Só que nesse ponto aqui ele está falando novamente da condição dos gentios sem Deus, que a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, porque realmente a promessa tinha sido dada ao povo judeu, embora que, do jeito que eu enfatizo sempre,
na minha avaliação, o plano de Deus era salvar toda a humanidade. Só que o gentio não sabia, porque estava restrito em Israel. Os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, por meio de Cristo. E eu já falei, nesta lição, eu pude, segundo alguns estudos, entender que na epístola aos Efésios, ela tem por 35 vezes a palavra em Cristo. É a expressão que é mais falada, é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Epístola aos Efésios, que nós estamos estudando neste trimestre. Ponto 3. Alienados dos pactos aos pactos das promessas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abrâmico, era reiterações da promessa messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino de alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus Cristo, os gentios tornam-se herdeiros de maravilhosa promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. O que ele está nos falando aqui? Alienados aos pactos das promessas. Então, houve várias promessas que Deus tinha feito já com o povo de Israel. Nós podemos citar o pacto que ele fez com Abraão, o pacto abrâmico, o pacto que ele fez com a geração de Davi, de Davi também, e houve vários pactos, várias alianças, só que o povo gentil desconhecia isso tudo, estava fora, na verdade, desse pacto também, porque era com o povo exclusivamente de Israel, para receber a mensagem e certamente passar para todo mundo. Por meio do sangue de Cristo, os gentios tornavam-se herdeiros. Então, certamente tudo estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, que no futuro iria unir todos os povos, línguas, raças e nações. E o povo de Israel tinha que separar-se do mundo, mas explicar para o mundo também que Deus queria salvar a todas as pessoas. E eles muitas vezes ou sempre não fizeram isto. Mas que o Espírito Santo de Deus possa ter misericórdia, assim como teve, e nós estamos salvos pela fé em Cristo Jesus. Tópico 3 e último. Sem esperança, sem Deus. Ponto 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Embora Deus tivesse decretado incluir gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Então, o que acontece? Ele está nos falando aqui que os gentios eram desprovidos, condição dos gentios sem Deus, eram desprovidos de esperança. Esperar em quê? Que não sabia nem da promessa, não sabia nem de nada, estava restrito só em Israel. Embora Deus tivesse decretado incluir gentios no plano da salvação. Então, quer dizer, Deus já tinha decretado, Deus já tinha resolvido que iria salvar todos os povos, línguas, raças e nação. Eles mesmos, ou seja, os gentios, ignoravam, não sabiam de todas essas coisas. E o povo de Israel tinha que passar para isso daí para frente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo ele veio para o que eram os seus. Quem é os seus? Povo judeu. Mas os seus não recebeu. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você, meu irmão, que está aqui me assistindo, nesta hora, saiba que se você aceitar Jesus Cristo, você também se torna herdeiro desta promessa em Cristo Jesus. Eles mesmos ignoravam essa promessa, os gentios, mas hoje em dia nós sabemos e hoje em dia nós podemos proclamar esta salvação que você e eu hoje em dia temos acesso. Ponto 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles eram politeístas e idólatras. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João, capítulo 17, versículo 3. O que o comentarista aqui está nos dizendo? Que sem Deus no mundo, sem Deus, na verdade, que nós estamos comentando, é ser um Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso que está no céu. Que, na verdade, as nações de Israel eram, por natureza, idólatras.
e politeísta. Quando nós falamos de politeísta, é porque tinha muitos deuses: Deus Sol, Deus Lua, Deus Sapo, Deus Estrela, Deus Casa, Deus de barro, Deus de pedra, Deus de argila, assim como infelizmente algumas pessoas ainda têm na sua mente isso daí e seguem isso aí. Só que quando o comentarista que está nos falando dos gentios, os gentios eram assim, eles eram politeístas. Eles não eram como nós somos hoje em dia, monoteístas, ou seja, que nós acreditamos apenas em um Deus, que em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um único Deus. Por isso que nós somos monoteístas. Então ele está dizendo aqui, não serviam, não acreditavam numa divindade. Isso não significa que eles não serviam. Eles serviam e serviam sim, mas serviam a muitos, só que todos eles errados. E graças a Deus, em Cristo, eles finalmente descobriram o verdadeiro Salvador da sua vida e seguiram. E nós estamos aqui hoje graças a essa promessa. Conclusão: no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Aleluia, glória a Deus. Então ele está nos falando aqui resumidamente que antigamente, embora que éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança que Deus tinha para com o povo judeu, para com Israel. Um dia, pelo amor divino, ele nos aproximou em Cristo e incluiu-nos também nessa viva e santa esperança de um dia morar no céu. Eu, você, meu irmão, que esperamos em Cristo, um dia iremos morar no céu, e como eu costumo dizer, é só vitória.